Olá, alunos e alunas, tudo bem? Bem-vindos ao NEAF, bem-vindos à nossa aula de Direito Civil. Meu nome é Vanessa André de Paiva e hoje a gente vai estudar sobre domicílio. Antes de mais nada, queria aí fazer algumas considerações acerca desse tema que começa aí no artigo 70 do Código Civil. Gente, existe o domicílio, existe a residência, existe a morada. É interessante a gente saber aí que a morada, na verdade, não constitui o domicílio, certo? Por quê? Porque a morada é aquele local onde eu vou estar temporariamente. Vou dar um exemplo para vocês, porque nada melhor do que um exemplo. Na hora da prova, se cair aí alguma pegadinha da banca, vocês já vão estar craques nisso. A morada, quando você, por exemplo, for fazer um curso em outro país, então naquele local onde você vai se encontrar por um determinado tempo, ali será a sua morada e não o seu domicílio, ok? E o que é o domicílio, professora? Domicílio é o que a lei, é o conceito que a lei dá pra gente agora nesse artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência. E olha que interessante, com ânimo definitivo, ok? Eu posso ter várias residências, mas onde eu estabeleço com ânimo definitivo será o meu domicílio, ok? Então, nós temos aqui o critério objetivo e o critério subjetivo. O subjetivo é o ânimo definitivo, ok? Então, vamos lá, porque o artigo 71 ainda traz pra gente que se a pessoa natural tiver diversas residências, e como eu disse, ela pode ter várias residências. Eu posso ter uma casa em São Paulo e uma no interior. Aqui em São Paulo permanecer por 15 dias, no interior por mais 15 dias. E eu posso ter esses dois lugares e esses dois lugares podem ser tidos como meu domicílio, qualquer um desses lugares, ok? Então, é o que diz aí o artigo 7.1. Se, porém, a pessoa natural tiver residências diversas ou onde alternadamente viva, então eu fico 15 dias aqui, 15 dias aqui, eu alterno, considerar-se-á domicílio seu qualquer uma delas, ok? Continuando, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o local, o lugar onde esta é exercida. Ou seja, aonde eu exerço a minha profissão, esse local é considerado também o domicílio da pessoa natural. Para quê, professora? Para tratar de assuntos relacionados à minha profissão. É ainda o que diz o parágrafo único, se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Ou seja, se eu tenho um trabalho aqui em São Paulo e trabalho também no interior, ou se eu sou aí uma representante comercial, eu trabalho em diversos locais, cada local que eu trabalho vai constituir o meu domicílio para tratar sobre os assuntos que correspondem a relações sobre o meu trabalho, em cada local. Então, sobre o que corresponde às relações aqui em São Paulo, o meu domicílio é aqui, mas no interior, o meu domicílio será lá, para relações que correspondem a esse local efetivamente, ok? É isso que vocês têm que ter aí como a definição desse artigo. Ainda, gente, o artigo 7.3 que ele traz aí pra gente. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem a residência habitual o lugar onde for encontrada. E aqui eu quero passar para vocês um exemplo. Vamos supor, então, que uma pessoa que trabalha no circo, o domicílio dela é o local onde ela está encontrada. Então, é difícil essas pessoas, circo, cigano também, eles fixarem um ponto e ficar por muito tempo. Então, como eles viajam bastante, estão cada hora em uma cidade, cada hora em um local, o lugar onde ela for encontrada é considerado o domicílio dessas pessoas, ok? Gente, e o artigo 7.4? O artigo 7.4 trata aí da mudança de domicílio, ok? A mudança de domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Então, eu mudando então de residência é a mudança do meu domicílio, com a intenção manifesta de mudar, ok? Então, eu tenho ainda que praticar alguns atos, então eu tenho que declarar para a municipalidade, né, que eu estou mudando. Então, aí o parágrafo único diz: a prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ok?
ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. A gente sabe que quando a gente está falando de domicílio, a gente tem que deixar sempre informado a municipalidade de onde eu saio para onde eu vou, né? Só que a gente também tem que lembrar que tem um fim específico para essa mudança de domicílio. E quando a gente está aí processualizando essa matéria, a gente tem que lembrar que se eu estou sendo demandado em uma ação, eu mudo de domicílio e não informo o juízo, qualquer ato decorrente dessa ação e que eu deva praticar, eu vou ser, então, intimado naquele domicílio que eu informei o juízo. Ou seja, a penalidade para não informar o juízo é que eu serei tido por citado. Por quê? Porque eu mudei e não informei ainda o juízo, ok? Então, todas essas mudanças implicam, sim, em informar. Então, a gente está no artigo 75 e o artigo 75 ele trata das pessoas jurídicas, quais são os domicílios dessas pessoas jurídicas. Então, quanto à União, o domicílio é o Distrito Federal. Quanto aos estados, o domicílio é suas respectivas capitais. E qual que é o domicílio dos municípios? É onde estiver funcionando a administração municipal. Esse artigo 75, no inciso 4, também fala das pessoas jurídicas. Qual que é o município das pessoas jurídicas? E olha só, aqui que muitas pessoas acabam até fazendo confusão. Aqui diz que é onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou, e aí esse ou muda tudo, porque hoje em dia é esse local que é indicado para ser o domicílio da pessoa jurídica, é onde constar nos atos constitutivos ou nos seus estatutos. Então, uma vez constando lá no estatuto que o domicílio da pessoa jurídica é o local tal, lá será considerado, então, o seu domicílio. Mas a lei diz aí sobre duas possibilidades, onde estiver a administração e a diretoria dessa empresa, ou ainda onde estiver constando no estatuto ou no ato constitutivo. E o parágrafo primeiro diz que se a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados, ok? Ainda, parágrafo 2º, se a administração da diretoria ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito, no Brasil, a que ela corresponder. Então, veja bem, se a gente estiver tratando de uma empresa em que a diretoria ou a administração estiver fora do Brasil, aonde tiver aqui o seu estabelecimento no Brasil, esse local será considerado o seu domicílio, ainda que a sua diretoria e a sua administração esteja fora do Brasil. Então, atenção, porque se vier qualquer pergunta em uma prova dizendo que o inciso 4, no tocante à pessoa jurídica, trata sobre o domicílio dela ser ou no local da administração e da diretoria, ou ainda onde estiver constando no ato constitutivo, ou ainda no estatuto, isso serve para a pessoa jurídica do Brasil. Se a pessoa jurídica, ela na verdade, a diretoria e a administração for fora do Brasil, então vale para o local onde estiver o seu estabelecimento, cada local será então considerado seu domicílio para os atos neles praticados, ok? Ainda, gente, o artigo 76, ele diz sobre o domicílio necessário. Então, lembrando que antes de eu adentrar aqui o artigo 76, a gente já estudou que o artigo 70 traz a definição de domicílio da pessoa natural. E sim, gente, o domicílio implica em vontade das partes. Nós sabemos que nós temos aí um princípio constitucional, né, que é a gente tem a liberdade de ir e vir, né, e fixar residência também, permanecer. Só que tem algumas pessoas que não têm essa voluntariedade. Então, tem-se por município, domicílio necessário, ok? Vamos ver quem são? Bora lá. Artigo 76 traz aí o incapaz. Então, o incapaz, a gente vai lembrar o quê? O incapaz, se ele é incapaz de gerir a sua vida, ele não tem também um domicílio. Ele vai ter, então, ou aí um tutor, uma curadoria, né? Então, se é um incapaz relativo, ou se é um incapaz absoluto, ele tem um representante, ou então ele terá que ser assistido, e nós iremos, então, ter que esse domicílio do tutor, daquela pessoa que cuida desse incapaz, será também o domicílio do incapaz. Temos o servidor público, né? Também temos a figura do militar, temos a figura do marítimo e temos a figura do preso, tá? Vamos estudar cada um deles
Por quê? Porque o incapaz é do seu representante ou do seu assistente, ok? O servidor público, onde ele exercer permanentemente as suas funções. E o militar? O militar é onde ele servir. Nós sabemos que o militar ele tem essa figura, né, de servir ao Estado. Então, ele vai estar aí de acordo com onde a segurança pública nacional disser que ele terá que ser encontrado, né? Então, se ele está servindo em determinado local, lá será tido o domicílio dele. Se ele tiver que ser citado por qualquer motivo, o local onde ele está, então, prestando esse serviço, ok? Sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando, onde se encontrar imediatamente subordinado, ok? O do Marítimo, gente, onde estiver matriculado o navio, ok? E por que a lei fixou onde estiver, então, matriculado esse navio? Porque o Marítimo, ele vive em alto mar, vive em vários locais. Então, para fixar um local exato, onde o navio estiver matriculado, é lá que ele, então, fixou o seu domicílio, enquanto, claro, estiver aí exercendo a sua função, ok? E o do preso, gente, o do preso é aonde ele estiver cumprindo a sua pena, ok? O que pode acontecer aí com o preso? Pode ser que, através de uma ordem judicial, haja um deslocamento, uma mudança, então, onde ele está cumprindo pena, ele pode vir a cumprir pena em outro local, mas se ele estiver cumprindo pena em outro local, logo muda-se o domicílio do preso, ok? Então, é onde ele estiver cumprindo pena, não é onde ele foi condenado a cumprir. Ele foi condenado aqui, mas por qualquer motivo, uma ordem judicial, ele teve que mudar, ok? Tenham isso, então, em mente. Ainda, gente, artigo 77, o agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegue extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio. Logo, gente, ele poderá ser demandado ou no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Então, aí nós temos a figura do diplomata, né, fora do Brasil e ele alegar a extraterritorialidade. E ele não indica aonde ele deve ser, então, encontrado. Ele não indica onde tem no país o seu domicílio. Logo, a gente vai usar uma regra. Ou ele será citado no Distrito Federal, ou no país, o último lugar onde ele esteve, onde ele se encontrou, ok? Então, nós temos essas duas regras para o diplomata, ok? Ainda, o artigo 78, ele traz aí sobre o foro de eleição. Então, ele traz que nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Então, ali naquele contrato, podemos estabelecer um foro de domicílio, ok? Então, onde as obrigações que resultam daquele contrato, elas deverão ser contraídas, onde elas deverão ser cumpridas, tá? Então, aí é uma regrinha do artigo 78 que a lei disponibiliza para a vontade das partes que formalizam aí um contrato, ok? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Nós aprendemos sobre domicílio, artigo 70 ao artigo 78 do Código Civil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter agregado ao conhecimento de vocês. Bons estudos e até a próxima!